Queremos ser uma igreja que agrada ao nosso Senhor. Queremos ser uma igreja que honre o seu nome. Queremos ser uma igreja que mais que uma igreja relevante, seja uma igreja que abençoe vidas aqui na terra. Para tanto, é preciso que nós nos municiemos de algumas coisas para que possamos alcançar esse propósito, alcançar esta finalidade para a qual nós temos sido chamados. E depois de nós termos trabalhado uma primeira marca, vimos na semana passada que uma boa igreja se faz com pregação expositiva. Uma boa igreja se faz quando esta é dependente da palavra, quando dali ela tira todas as suas orientações, quando ali ela encontra todo o embasamento para a sua dinâmica, não só existencial, mas também ministerial. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre do que consta esta pregação expositiva. O que é que nós expomos quando pregamos? O que é que nós apresentamos? Do que é ou de quem nós falamos no momento em que abrimos a palavra e compartilhamos os seus dizeres? E isso, obviamente, não restringe-se ao pregador, não obstante ele tenha a responsabilidade maior nesse termo. Mas o propósito do pregador é formar a igreja do Senhor, a fim de que ela também possa, enquanto testemunha, enquanto convive, enquanto caminha pelo mundo, anunciar as boas novas de Cristo Jesus de modo expositivo, testemunhal, verbal e socialmente. Nós somos chamados a isso. E aí, irmãos, pensando no que vem a ser uma boa igreja, nós pensamos numa igreja que faz boa teologia. O termo teologia, ele ainda é um tanto quanto visto com uma certa dificuldade, porque é um termo um tanto técnico. E quando a gente pensa em teologia, a gente se remete ao seminário. Mas o seminário não é a primeira instância, não é o primeiro lugar onde se fala ou se faz teologia. Nós fazemos teologia o tempo todo em nossa vida. O pensar teológico ele é desenvolvido enquanto caminhamos. A dona de casa que está diante do fogão, preparando um delicioso almoço ou jantar para a sua família, enquanto pensa nos seus dilemas e os coloca aos pés do Senhor, fazendo ali a sua oração, ela está fazendo teologia. Fazer teologia é pensar acerca do Senhor. É um termo, como eu disse, de certa forma técnico, porque ele junta o objeto e a prática. O objeto da teologia é o Senhor, e o seu propósito é estudar, pensar, conhecer o Senhor. Logo, quando pensamos em teologia, nós estamos pensando acerca do conhecimento de Deus. Se logos é estudo, ou logia é estudo, nós vamos pensar que a teologia é o estudo acerca da pessoa do Senhor, entendê-lo, compreender os seus atributos e, assim, reconhecer a sua natureza. O Senhor é um ser, ele vive, ele é pessoal, e como tal, ele age, trabalha, se relaciona e nos chama a uma convivência, a um relacionamento com ele. E quando pensamos nas marcas de uma boa igreja, nós vamos pensar na sua teologia como sendo bíblica. Ou seja, se somos chamados a pensar e a conhecer mais sobre Deus, é preciso que a sua palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada, seja o instrumento que vai nos fornecer todas as ferramentas para que possamos desenvolver esta boa teologia. E assim nós somos chamados, não é, a desenvolver uma pregação que seja substancial. E uma pregação substancial é aquela que está em harmonia com o entendimento bíblico, que está de acordo com o caráter e o ser de Deus, e também não é, se pauta na compreensão da maneira de Deus se relacionar com a sua igreja. Quando pensamos em teologia bíblica, estamos pensando nestas coisas. Vemos aqui um texto em que vemos a importância de uma teologia pautada na palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versos 18 a 21, o texto nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, fazendo teologia, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo aqui destaca, meus irmãos, problemas que estão presentes na nossa sociedade até hoje, incongruências com a vontade do Senhor, escolhas humanas feitas ao seu bel prazer, sem que estas considerem o que Deus pretende, o que Deus quer. Vivemos, meus irmãos, uma cultura impaciente, e esta cultura impaciente que exige o seu próprio modo, que vive do seu próprio jeito, ela tende a domesticar a fé. E uma fé domesticada é uma fé que antes, que não está preocupada em servir ao Senhor, mas está antes ligada a atender os caprichos humanos. É o que chamamos de uma fé domesticada. Religiões fabricadas, religiões que são desenvolvidas para agradar não a Deus, mas para agradar aqueles que a seguem, aqueles que a desenvolvem. E aí nós temos o que chamamos de credos self-service. Cada um escolhe aquele que melhor lhe parece. Como num grande mercado, ao gosto do freguês, cada um lança mão do cristianismo que lhe parece mais agradável. E aí a gente vai pensar aqui em cristianismo mais agradável, apenas para a gente poder fazer uma diferenciação, porque cristianismo é um só, e cristianismo é aquele que nos foi demonstrado por Cristo Jesus, a maneira de Cristo viver. Tal como ele viveu, somos chamados e desafiados a viver também. Esta sociedade de cultura impaciente tem uma compreensão prejudicada do que é viver com significado. Para esta comunidade, para esta sociedade, significado é sinônimo de opressão, porque na compreensão de um mundo que aborrece a vontade do Senhor, uma vida sem significado parece uma vida mais livre. Esse é o entendimento secular acerca dessas coisas. E assim, eles entendem que qualquer significado para a vida humana é um tanto quanto totalizante, ou seja, tudo é orientado por algo maior. E o homem distante, o homem separado de Deus, ele não quer se sentir orientado, ele não quer ser conduzido, ele pensa estar livre, ignorando ele o fato de que ele está sendo conduzido pelas suas próprias paixões, pelas suas concupiscências, pelas dificuldades da sua própria carne, e entrega-se, mesmo inconscientemente, ao relativismo moral, rejeitando qualquer ideia de verdade absoluta. Mas o fato é que o Senhor é o único que pode nos libertar desta opressão que a cultura lança sobre nós. Percebamos que hoje, meus irmãos, pecados e maneiras de viver que estão em desacordo com a vontade do Senhor são, na verdade, taxadas de perspectivas culturais. A cultura hoje é assim, dizem. Então é assim que se vive hoje, são tempos modernos, são tempos atuais, são tempos pós-modernos, e é assim que o homem pós-moderno vive, é assim que ele faz. E aí nós vemos esses disparates todos que nós estamos assistindo, muitas vezes de camarote, quietos, não é? Muitas vezes sem voz para falar, não é? E absorvendo toda essa cultura que vai pouco a pouco corroendo as bases da nossa fé. Por isso, a importância de uma teologia bíblica em nossa casa, em nossas igrejas, em nosso viver cotidiano. É preciso que nós estejamos de posse do conhecimento bíblico exato, para que nós saibamos, meus irmãos, o que fazer, como escolher e como nos posicionarmos diante de todas essas questões que demandam muito de nossa parte. Sendo assim, o pensar teológico é importantíssimo. E a ideia de pensar teologicamente é pensar que nós somos orientados ao aprendizado, não é?
para que aquilo que nós aprendemos seja por nós bem compreendido. Então, como aprendemos aquilo que aprendemos? Essa é a ideia. Isso começa, meus irmãos, a partir da perspectiva de ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como base para todas as coisas. A Bíblia trabalha em harmonia, ela mesma se explica, ela mesma se elucida, e uma vida que é pautada em cima dos seus ensinamentos é uma vida segura. É uma vida que vai nos proporcionar entendimento bíblico, ou seja, o entendimento correto acerca de Deus. E aí nós podemos responder perguntas como: quem é Deus? Muitos acham impossível responder tal pergunta, mas a palavra do Senhor tem resposta para isso. Como é que Deus age? Como é que Deus trabalha? E a gente pode perceber pelo menos 5 aspectos dessa ação do Senhor, né, na história humana. Nós vamos vê-lo como Criador, vamos vê-lo como um Deus santo, vamos percebê-lo como um Deus fiel, como um Deus amoroso e também soberano acima de todas as coisas. Então, o que uma correta compreensão bíblica nos diz acerca de Deus? E nós vamos trabalhar rapidamente esses pontos aí, para que nós possamos entender, não é, o que uma teologia bíblica pode fazer por nós no que diz respeito à compreensão do ser de Deus. Primeiramente, a Bíblia vai nos apresentar Deus como o nosso Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3 nos diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então Deus é o autor de tudo que há no mundo. Ele criou o mundo e criou um povo especial no mundo. Conhecendo a Bíblia, meus irmãos, nós podemos entender a história de Deus e a sua relação com o mundo. É interessante a gente pensar que Deus não é um relojoeiro que constrói um relógio e o deixa trabalhando depois de lhe dar corda ou de colocar-lhe uma bateria. Muito pelo contrário, o Senhor cria todas as coisas, mas Ele pessoalmente se envolve com a sua criação. Ele participa ativamente de toda a dinâmica da vida da sua criação. E Ele parte do zero. É o que nós chamamos de criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada. E o Senhor cria um jardim, o Senhor cria os seres viventes, os animais, e o Senhor também cria a humanidade, homem e mulher. O Senhor está presente e envolvido, não é? Quando da queda do homem, quando este se afasta, é o Senhor quem toma as providências para reaproximá-lo novamente. O Senhor está na caminhada do seu povo, relacionando-se com ele ativamente, chamando, orientando, fortalecendo na sua trajetória. O Senhor está presente no tempo dos juízes, nas confusões que eles presenciaram, quando o povo tinha suas demandas. O Senhor também está presente no tempo dos reis, quando estes faziam as suas guerras e quando o povo estava envolvido, preso nos cativeiros por causa da sua desobediência. Sendo assim, a palavra do Senhor vai nos mostrar, meus irmãos, a realidade sobre quem é Deus e como Ele age na história. O Senhor se envolve pessoalmente na história do seu povo. E aqui nós entendemos que o Senhor se revela. Como vimos lá em Romanos, Deus ele se mostra. Deus não tem nenhum interesse em se esconder dos seus filhos, nem da sua criação. Ele se revela, ele se apresenta, ele mostra a sua grandeza, ele mostra o seu poder, e é exatamente por isso que a humanidade não tem desculpas para os seus erros, porque o Senhor se mostra, o Senhor se revela, ele expressa a sua vontade, e já que ele se mostra, nós podemos primeiramente conhecê-lo, saber quem é ele. Nós podemos interagir com ele. E a interação aqui, meus irmãos, vem pelo fato de que o Senhor estabelece comunicação e relacionamento conosco. O Senhor fala e o Senhor nos ouve. Nós podemos orar a ele, ou seja, falar com ele, e podemos ouvi-lo quando lemos a sua palavra, quando meditamos nos seus ensinamentos. Nós podemos experimentar o Senhor quando provamos o seu poder, o seu cuidado,
quando recebemos na nossa vida cotidiana todo o seu amparo, todo o seu amor. Então Deus, Ele não é distante, Ele é presente, Ele está perto, Ele se relaciona conosco. E Ele é o grande iniciador de todas as coisas. Tudo que existe veio dEle. Ele é o doador, o grande doador, porque tudo depende dEle. Ele é o Criador, porque Ele é o idealizador de todas as coisas. E é o sustentador. E aqui nós o chamamos de o autor da nossa fé. É o Senhor quem nos mantém firmes, é o Senhor quem nos mantém caminhando, é o Senhor quem nos mantém ativos. Por isso, a palavra vai nos apresentar um Deus que se revela, vai apresentar um Deus que é o Criador de todas as coisas, e não apenas o Criador, mas também o sustentador de tudo que existe. Ainda que boa parte de tudo que existe não lhe reconheça como tal. Ainda que muitos possam olhar para o Senhor e pensar, não, é só uma boa ideia que surgiu aí, mas Deus não existe. Mesmo aqueles que duvidam da sua existência, são por Ele sustentados, recebem porção da sua graça, recebem porção do seu amor, recebem o seu cuidado, ainda que não o reconheçam e nem lhe deem glórias por isso. A Bíblia também nos apresenta, irmãos, um Deus santo. A santidade de Deus é algo finíssimo para Ele. Levítico capítulo 11, versos 44 e 45, diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Mark Dever chega a dizer que a santidade é a grande paixão de Deus. E de fato, irmãos, Deus é apaixonado pela santidade. Pela sua santidade. E pela perspectiva de um povo que seja seu e seja, assim como Ele, santo. Dentro dessa perspectiva, o Senhor requer de nós uma santidade proporcional à dele. Que Ele seja para nós, meus irmãos, a referência de santidade. Onde eu vou encontrar um exemplo de santidade para seguir? No Senhor. Ele é a referência. O Senhor não indica que nós devamos ser santos, como Moisés foi, como Jó foi, como qualquer profeta. Ele diz, sejam santos como eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Portanto, é necessário que vocês compreendam que para se relacionar comigo, diz o Senhor, vocês precisam ser santos. A ideia de santidade, né, remete-nos à ideia de consagração, separação, dedicação exclusiva. Essa é a ideia de santidade que o Senhor nos apresenta. E é assim que o Senhor quer que o seu povo se relacione com Ele. E o fato, meus irmãos, de entendermos aqui a santidade como algo pelo qual Deus é apaixonado, vai nos levar a entender que o Senhor é aquele que se interessa pela sua criação. É importante a gente destacar isso. Deus, Ele se interessa pela sua criação. Não há, necessidade. O Senhor não se tornaria menos completo sem nós. Mas Ele se interessa, a despeito de não precisar. Ele se interessa, não para que Ele seja pleno, Ele já é pleno em si mesmo, satisfeito em si mesmo, grandioso em si mesmo, mas o Senhor demonstra para nós o seu amor, que é um outro aspecto que nós vamos ver acerca do seu ser aqui, mostrando o interesse pela sua criação. E o interesse do Senhor é tamanho que Ele não apenas demonstra interesse, mas age de forma real, por causa desse interesse. Ele se relaciona com a sua aliança, com a sua criação. E isso é o que nós chamamos de aliança. E o que uma aliança leva-nos a pensar? Compromisso. Quando olhamos para as alianças em nossas mãos, nós nos lembramos que temos um compromisso com alguém. Um compromisso de amor, um compromisso de cuidado. E essa é a perspectiva da aliança que o Senhor tem conosco. O Senhor está comprometido conosco em nos proteger, em nos conduzir, em nos orientar, em nos amar. E como tal, envolvidos nessa aliança, nós devemos também
nos submeter, confiar e depender unicamente dele. Então, temos aqui, irmãos, em meio a esse compromisso, o convite de um Deus santo a pecadores inveterados. Ele se abre para cada um de nós e nos chama a uma reconciliação com ele. Vamos conhecer alguns textos aqui de forma muito rápida, para que nós possamos fundamentar essas afirmações. Afinal, estamos pensando em uma teologia bíblica, e não se faz teologia bíblica sem Bíblia. Portanto, Provérbios 15, 29. Se alguém achou e quiser ler, por favor, fique à vontade. Provérbios 15, 29, o que diz? O Senhor está longe dos perversos, mas o que faz? Atende. Percebam a interação? O justo falou, o Senhor atendeu. Reconciliação. Isso é possível por causa da aliança que o Senhor tem conosco. Não obstante a pecaminosidade seja abrangente, o Senhor se volta para a sua criação. Salmo 14. Vamos lá, uma outra pessoa lê para a gente, por gentileza. Vamos lá, gente, treinando, rapidinho. Salmo 14, verso 3. Quem achou? Isso, onde é que nós costumamos ler isso? Lá em Romanos. Todos pecaram e carecem, né, da glória de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. E o texto aqui diz o quê? Não há quem faça o bem. Ou seja, não há ninguém melhor que ninguém, não há ninguém mais santo que ninguém. Se há uma coisa em que nós somos bons, é em falhar, é em pecar. E é exatamente por isso que nós carecemos desse cuidado, desse envolvimento do Senhor. E Ele sabe disso e por isso Ele nos socorre. Somos impotentes e por nós mesmos não podemos resolver esse grande problema. Vamos agora a Gálatas, capítulo 2, verso 16, para vermos qual é o problema humano, qual é a grande dificuldade do povo. Gálatas 2,16, o texto diz: ok? Então a lei ela existe para que nós reconheçamos a nossa finitude, a nossa incapacidade. E quem é que vem resolver esse grande problema? Quem é que vem reconciliar-nos com Deus? Cristo Jesus. O homem não é justificado por obras da lei. O homem não é justificado por qualquer tipo de obra. Somos impotentes para isso. Portanto, temos diante de nós um grave problema, que é o pecado, e carecemos de reconciliação. A pecaminosidade, portanto, é um estado de morte. Efésios vai dizer isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa situação. Fora de Cristo, sem o Senhor, estamos mortos. Cristo nos dá vida por meio do seu sacrifício. Portanto, o Evangelho é o remédio e a cura para essa grande necessidade espiritual que temos. Então, uma boa teologia vai nos apresentar Deus tal como Ele é, santo, justo e verdadeiro. Uma boa teologia vai nos mostrar o Senhor como sendo o nosso grande amparo, vai mostrar o Senhor como sendo santo, vai mostrar o Senhor como sendo, agora em terceiro lugar, fiel, não é? A palavra, a Bíblia nos apresenta um Deus fiel. Olha só, Deuteronômio 15, 18, 15. Não, é o texto anterior. Êxodo 34, versos 6 e 7. Diz aí:
E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O texto nos mostra um Deus misericordioso. Mas ele vai falar também de um Deus fiel. Onde é que está a fidelidade do Senhor aqui nesse texto? O texto diz que o Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Como é que é isso? O culpado não é inocente, mas o pecado é perdoado, a iniquidade, a transgressão, e aí? Como é que isso é possível? Como é que a gente vai aliar fidelidade e justiça? Temos aqui diante de nós um Deus santo e justo, que aplica a sua justiça, que não faz vista grossa, né, para o pecado, que não deixa de corrigir o erro, e vemos um Deus que é fiel no cumprimento das suas promessas. Ele aqui está nos prometendo misericórdia duradoura. Perdão e justiça é possível, irmãos, em Cristo. Cristo é o que possibilita que o Senhor nos perdoe e, ao mesmo tempo, seja justo. Olha só, agora sim, Deuteronômio 18, verso 15 e seguintes. Vamos aqui abrir o texto para vocês acompanharem. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quem é este semelhante a Moisés aqui, irmãos? Jesus. Vocês sabem que Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é um libertador, Moisés é um resgatador. Quando o Senhor manda Moisés ao Egito, ele está dizendo assim, virá um que fará um serviço ainda mais completo que esse. Virá um que dará a vocês a libertação plena, a libertação final. Não só a libertação do cativeiro de uma nação pagã, mas ele vai libertar vocês do cativeiro do pecado, ele vai libertar vocês dessa vida corrupta, ele vai colocar vocês no reino eterno. Não apenas numa terra boa, que mana leite e mel, mas vai colocar vocês como vizinhos do Pai. É Jesus. Então Jesus, meus irmãos, é o Messias sofredor. É aquele que vem para pagar pelos erros de cada um de nós. É aquele que vem para sofrer em nosso lugar, a fim de nos dar redenção e propiciação. Propiciação é substituição. Cristo vem para pagar pelo meu erro, pelo erro de cada um de vocês, por todos nós, para que então nós possamos ter paz com Deus. Para que então nós possamos olhar para o Senhor e dizer: meu Senhor. É Cristo que nos possibilita isto. Então é Ele que faz com que é possível que sejamos perdoados e que o Senhor não seja injusto. Porque em Cristo o Senhor pune o pecado. Porque Cristo assume o pecado de todos nós. Cristo pega a nossa conta e diz: eu pago. E o credor fica satisfeito, porque ele paga perfeitamente, ele paga cabalmente, ele não deixa nada para trás. Portanto, ele, por meio disso, se torna a nossa única esperança. É ele que possibilita a junção de perdão e punição, fazendo assim a nossa reconciliação com Deus. Ele é a palavra, é a promessa. É essa promessa que foi feita. Por isso Cristo é chamado de o Verbo. Ele é o substituto, porque morre em nosso lugar, porque paga, não é,
os nossos pecados e sofre o castigo que era reservado a nós. Ele é o cordeiro imolado que é entregue para que eu e você possamos ter vida nova. Então, Jesus é a prova viva de que Deus é fiel. A fidelidade do Senhor é conhecida por nós em Jesus Cristo. E quem é que nos traz, meus irmãos, essa informação? A Bíblia. É ela que nos fala acerca dessas coisas. Portanto, sem esse pensar teológico, nós nunca saberíamos e desenvolveríamos uma fé meramente mística. E aí nós teríamos que acreditar em qualquer coisa, qualquer invencionice, qualquer imaginação humana, porque não teríamos material para podermos desenvolver a nossa fé. Por isso, meus irmãos, a nossa fé é dotada de compreensão, a nossa fé é dotada de razão. Porque nos é possível compreender como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos sustenta. E é aqui que nós entramos num quarto ponto, quando a Bíblia nos apresenta um Deus que, além de fiel, é amoroso. Deus é todo amor. Gostamos muito de falar que Deus é amor. Mas para falar que Deus é amor, a gente precisa primeiro falar da sua fidelidade e da sua justiça. Porque aí o amor encontra sentido. Aí entender o Senhor como um Deus amoroso encontra especial lugar no nosso coração. Porque de fato Ele tem um amor pelo seu povo, que é um amor todo especial. Porque esse povo foi criado à imagem dele. Esse povo é chamado para viver em aliança com ele. Esse povo é escolhido como alvo do cuidado dele. Então esse amor do qual nós queremos falar, ele é uma realidade que nós não podemos negar. E aqui quem vai falar para nós um pouquinho, né, da grandeza e da excentricidade desse amor é o profeta Isaías, lá no poema do servo sofredor, que está no capítulo 53 do seu livro. E diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Propiciação. A justiça de Deus sendo aplicada em quem? Em Jesus. Não é? Imagina que você comete um erro. E você é consciente do seu erro. Você é consciente da sua falha. E há alguém que te ama muito e diz: não, pode deixar que eu assumo. E você diz: não, mas fui eu. Não, mas eu assumo. E chega alguém que pede contas acerca daquilo. Quem fez isto? E você, sabendo que foi você, fica calado. E a pessoa que te ama chega e diz: fui eu. E a pessoa diz: pois é, você merece um castigo e eu vou te castigar agora. E essa pessoa começa a ser açoitada, começa a ser castigada, começa a sangrar, começa a sofrer. E você ali do lado, sabendo que aquele castigo era para você, assistindo aquela cena terrível, vendo as lágrimas correrem nos olhos daquela pessoa, vendo o seu corpo tremer diante dos açoites, diante dos cortes, diante do sofrimento, como você se sentiria? Com certeza não deve ser algo bom de experimentar. Mas é exatamente isso que se passa entre nós e o Senhor Jesus, porque Ele faz exatamente isso por nós. Assume o nosso lugar na cruz. É o servo que sofre. É o rei que assume a posição de serviço para sofrer em nosso lugar. Faz isso para que possamos ser resgatados e se torna a partir desse ato grande resgatador de nossas vidas. Paulo vai falar um pouquinho disso também. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. O que Cristo faz é o seguinte: Ele abre mão dos seus títulos,
Ele abre mão da sua posição honrosa, ele abre mão da sua grandeza para assumir uma posição semelhante à minha. Ele se esvazia, ele renuncia, ele assume forma de servo, ele se torna a semelhança de homem. Ele é reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou. E ele se humilha de forma obediente, obedecendo até a morte. E não é qualquer morte, é morte de cruz. Uma das mortes mais horrendas que há. Então, não depende de nós. O estarmos aqui hoje não é porque somos merecedores, não é porque decidimos, não é porque nos convertemos. Não, o amor do Senhor fez tudo por nós. Recebemos isso de graça, recebemos isso sem merecer. Recebemos isso porque Ele nos amou profundamente. Então, Ele nos converteu, Ele nos tem transformado, Ele nos tem orientado, Ele nos tem dado piedade, Ele nos tem dado vida. E é nisto, irmãos, que conforme João lemos, consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e nos enviou o Seu Filho como propiciação dos pecados. Eu sei que Deus me ama, não porque o Senhor me abre uma porta de emprego. Eu sei que Deus me ama, não porque Ele me dá uma família. Eu sei porque o Senhor me ama, não porque Ele tem me livrado do Covid. Não, eu sei que o Senhor me ama porque Ele mandou Cristo para morrer no meu lugar. Eu sei que o Senhor me ama porque, por causa disso, eu hoje não estou arrolado na lista de chamada do inferno. Porque hoje tem o meu nome escrito no livro da vida. É por isso que eu sei que Deus me ama. E a iniciativa de amar foi dele. Ele amou primeiro. E aqui a gente faz um contraste, dá um sermão maravilhoso aqui. Nós, às vezes, cobramos tão caro pelo nosso perdão. Nós, às vezes, valorizamos tanto, né, a possibilidade de perdoarmos. E o único que era capaz de não poder perdoar, o único que podia não perdoar, foi o primeiro a ir atrás do pecador e falar: "Ei, vem cá, eu me interesso por você." Ele foi o primeiro a fazer isso. Então, a Bíblia nos apresenta um Deus que ama profundamente. Um Deus que é fiel. Nos apresenta um Deus que é criador de todas as coisas. Mas também ela nos fala de um Deus soberano. Percebam que nós caminhamos até aqui pensando sobre o Senhor de várias maneiras. E a palavra do Senhor nos dá essa condição de reconhecermos o seu poder criativo, reconhecermos a sua santidade, a sua fidelidade, o seu amor, para finalmente chegarmos ao ponto crucial aqui, que é a sua soberania. A Bíblia nos fala de um Deus que é soberano. Tudo, absolutamente tudo, pertence a Ele. Uma oração conhecidíssima, um modelo, na verdade, que Jesus nos dá para as nossas orações, vai dizer: "Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu." Deus é soberano em todos os lugares, no céu e na terra. Não há limites para o alcance da autoridade do Senhor. Isso nos faz pensar, meus irmãos, em que nós nos seguramos. Aonde está a fonte, né, da nossa segurança? São as nossas posses? Muitas vezes damos a entender que sim. Se temos um bom emprego, se temos uma boa casa, nos sentimos seguros. Se temos pessoas que nos amparam, nos sentimos seguros. Se somos capazes, se somos inteligentes, nos sentimos razoavelmente seguros. Se temos alguma influência, isso também nos dá alguma segurança. Mas a verdade é que nós somos chamados, meus irmãos, para uma vida de dependência no Senhor. Aqui ficou meio... Aqui está melhor. Nós dependemos do Senhor. E é Pedro quem vai nos dar esse recado, porque ele vai dizer:
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha só que interessante, não é? Pedro vai falar de uma esperança que deve habitar o coração do servo de Deus. E quando Jesus chegar, ele quer nos encontrar assim, em paz, sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis. Será que ele vai nos achar assim? Ou será que o Senhor vai encontrar a sua igreja em polvorosa? Será que o Senhor vai encontrar a sua igreja confusa? Uma boa teologia, meus irmãos, vai nos ajudar a caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Porque tudo que o Senhor quer que nós façamos, tudo que o Senhor quer que nós vivamos, está registrado na sua palavra. É crer e obedecer. É ela que traz para nós, meus irmãos, esperança definitiva. É ela que vai falar para nós sobre restauração inequívoca. Pedro aqui está falando do final de todas as coisas. Pedro está aqui falando escatologicamente. Pedro está pensando lá na frente. Está pensando no que o Senhor vai fazer. Olha a fé desse homem que viveu, não é, no primeiro século. Nós estamos, dizemos aí, porque estamos assustados com as coisas que estamos ouvindo e vendo, nossa, estamos no fim dos tempos. Pedro já achava que estava. Falou, gente, fiquem alertas, fiquem atentos, o relógio está correndo depressa. Já naqueles dias. E Pedro então falava de esperança definitiva, de restauração inequívoca. Pedro já ansiava a restauração, tempos difíceis, Pedro já vivia, Paulo já vivia, Estevão vivia. Tempos que clamavam por restauração. E de onde viria essa restauração, se não das promessas fiéis que eles haviam recebido de Cristo, se não das promessas fiéis que eles haviam conhecido pelo estudo das Escrituras? Eles criam na restauração plena, da qual Apocalipse, meus irmãos, fala a cada um de nós e que nos esquecemos. Queremos a todo custo preservar esse nosso tempo, mas o Senhor tem coisa muito maior e melhor para nós lá na frente. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. São palavras de um homem angustiado. João não estava em devaneios, ele não estava numa boa, ele estava angustiado, estava exilado, estava em Pátimos, sua igreja estava sendo perseguida, seus irmãos estavam sendo mortos, presos, ele estava exilado, impedido de conduzir sua igreja, de estar com seus irmãos nas angústias deles, e o Senhor lhe visita para lhe dar uma visão e dizer, vai ficar tudo bem, João, porque eu estou no controle, porque eu sou soberano, porque o que Domiciano faz, o que Nero fez, não importa. O que Nero vai fazer no caso, Não importa. Eu sou soberano, todos eles estão debaixo da minha autoridade. Pensam estar livres, mas estão cumprindo os meus propósitos. Então o Senhor visita o seu servo naquela angústia para dizer, vai ficar tudo bem, filho. Eu não perdi o controle, eu estou no comando, eu estou na ativa. Confie. Então é isso que João vê. Ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E maravilhoso, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Nessa perspectiva não tem Covid, não tem câncer, não tem doença, não tem nada, não tem Lázaro que nos assuste. Lázaro está famoso, A morte já não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram.
Então, tudo que a gente tem hoje, que nos angustia, que nos preocupa, que nos perturba, vai passar. Quem garante isso é o soberano. Quem garante isso é quem está no comando. Quem garante isso é quem pode todas as coisas. Os projetos de Deus são iniciados, continuados e finalizados. E no projeto finalizado, o que teremos? Um povo santo, um povo pertencente ao Senhor, teremos um novo jardim, teremos uma presença eterna. O Senhor estará conosco e o acesso à sua presença será livre. O tabernáculo de Deus estará no nosso meio. Não haverá mais distância. A reconciliação será plena e total. Então esta, meus irmãos, é a grande notícia do Evangelho. É disso que a Bíblia fala. E um conhecimento bíblico adequado vai nos permitir entregar essa mensagem. É isso que consta de uma boa teologia. É tão somente falar o que a palavra de Deus nos diz. Não é adotar um vocabulário difícil. Não é pensar em coisas complicadas. É simplesmente aplicar o que o Senhor está falando à sua igreja. Porque é disso que a Bíblia fala. É disso que nós precisamos falar. É essa certeza que nós precisamos ter. E que certeza você precisa ter? Primeiro, você está sob a tutela de Deus. É o Senhor quem te conduz e Ele é soberano. E o soberano cumpre fielmente suas promessas. O soberano conduz nossa história de forma poderosa. O soberano faz todas as coisas conforme a sua vontade. E sob a liderança soberana de Deus, nós estamos seguros. Então, irmãos, uma boa igreja conhece o Deus a quem serve. Isso é fazer teologia, é conhecer a Deus. E onde você vai encontrar informações seguras acerca de Deus? Aqui, na sua palavra. E esta igreja possui uma liderança bíblica que não fala de si mesma, que não conta suas histórias, mas que discorre sobre a palavra de Deus. É essa a liderança de uma boa igreja. É uma igreja composta de membros que são devotados à palavra de Deus, que amam a palavra, que não se assustam com a palavra. Eu dizia aqui domingo passado, pregar o evangelho não é fácil. Machuca o pregador, machuca a igreja. Mas é um ferimento que nos cura. É uma ferida que nos sara. Porque se está doendo é porque ainda há muito de mundo em nós. E quem vai tirar o resto de mundo que existe em nós é a palavra de Deus. Então, essa igreja, que é tida como uma boa igreja, é uma igreja convicta desse cuidado soberano. É uma igreja que sabe que mesmo que tudo esteja difícil nessa caminhada por esse mundo caído, ela confia, ela descansa e ela adora a esse Deus soberano. O mundo é um lugar arriscado, irmãos, mas nas mãos de Deus nós estamos protegidos. No cuidado do Todo-Poderoso nós estamos resguardados. E é João que deixa aqui a última palavra. Agora, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Uma boa teologia faz você ansiar, conhecer Deus verdadeiramente. É por isso que uma boa igreja não pode abrir mão de uma teologia que seja bíblica, de uma teologia centrada em tudo aquilo que o Pai nos tem ensinado. Amém, meus irmãos? Sejamos firmes, lutemos cada vez mais para sermos uma boa igreja. Vamos orar? Bendito Senhor, muito obrigado. Tua palavra nos desafia, mas também ela nos cura, nos trata,
nos desperta e nos encaminha para a satisfação plena da Tua vontade. Obrigado, Deus, por tudo que nos falaste nesta noite, por tudo que o Senhor nos ensina. Queira o Senhor, por Tua misericórdia e infinita graça, nos ajudar, dia após dia, a sermos melhores e a honrarmos o Senhor com tudo que há em nós. E isso nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação, o poder e a capacitação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, fazendo-o viver de forma dependente e graciosa até aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor, para com Ele reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.